Fala pessoal, Vitor Ribeiro aqui. Vocês queriam saber sobre quais foram os livros mais importantes para a minha vida? Ok, eu vou colocar aqui, fica uma lista de leitura para você. Nesse vídeo eu vou colocar os 10 livros que mais me impactaram de alguma forma. Eu não vou dizer que são os 10 melhores livros, os livros melhores escritos, mas aqueles que na minha vida, na minha trajetória, para eu conseguir os resultados que eu tive na minha vida, foram os que fizeram a maior diferença. Então olha só, uma coisa importante, eu fui servidor público, eu sou professor, eu sou entusiasta, eu sou investidor, eu sou empresário. Então são livros que mexeram com todas as temáticas. Então aqui você vai conhecer um pouquinho mais do Vitor, um pouquinho mais dos meus valores e você vai conhecer os 10 livros mais importantes para a minha vida. Eu vou colocá-los mais ou menos na ordem cronológica, ok? E como são os livros mais importantes para a minha vida, eu vou ter direito de colocar uns ali que você não imaginaria que fosse entrar. O primeiro deles, O Hobbit, na verdade, The Hobbit. Foi o primeiro livro que eu tentei ler em inglês. Eu comecei a lê-lo quando eu tinha 11 anos, eu aluguei esse livro 6 vezes diferentes. Cada vez eu lia um pouquinho. Eu não sabia nada de inglês, mas para mim foi muito importante porque era uma história que não existia em português ainda no Brasil. Disseram para mim que era fantástica a história e de fato era muito melhor do que o filme no momento que saiu. E cada vez que eu tentava ler aquele livro em inglês, eu entrava naquele campo de confusão e eu ficava acostumado com a confusão. Para mim era tranquilo ler várias palavras que eu não entendia, enquanto a minha cabecinha de criança ia tentando montar aquelas histórias, aquelas imagens. Cada vez que eu li o livro, ele era uma história diferente, porque eu ia aprendendo um pouquinho mais. Foi o livro que engatilhou para mim todo o meu aprendizado de inglês. O próximo, um pouquinho depois, foi um livro do Malbataan, O Homem que Calculava. Olha, esse livro é um tesouro nacional. Eu tô só esperando a minha moleca ter um pouquinho mais de idade para ela ler. Eu acho que toda criança tinha que ler e todo jovem tinha que ler e você tinha que ler esse livro também. O Homem que Calculava conta a história de um super-herói que o superpoder dele é conseguir calcular as coisas de maneira muito rápida. Ele mostra matemática, fórmulas e desafios de uma maneira muito fera, muito divertido. Depois que eu li esse livro, pensar matematicamente, raciocinar logicamente e tudo que eu tive no primeiro grau, no segundo grau a respeito de matemática nunca foi um problema. Eu não tive um problema para enfrentar matemática e esse livro diz para mim que essa área de exatas estaria tranquilo para mim. Terceiro livro, talvez esse tenha sido de maior impacto da minha vida. Vitor Ribeiro, com 16 anos, eu entrei em contato com O Poder Sem Limites, do Anthony Robbins. Nossa Senhora, esse livro é como se fosse todo o curso de practitioner de programação neurolinguística feito por uma pessoa. Ele foi falando para mim, tendo sido criado numa família de classe média baixa, com várias restrições. Ele me deu uma ideia sobre abundância, do que era possível, do que eu era possível. A revolução que eu comecei a fazer na minha vida a partir dessa idade para mim foi inacreditável. Então, O Poder Sem Limites, do Anthony Robbins. E logo depois desse livro, eu entrei em contato com mais 2. O próximo foi um chamado Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Ok, o nome é engraçado, o nome ele fala muita coisa, mas é um livro de 1930 também, né? Ele falava... Para mim foi muito importante esse livro porque ele falava sobre boas práticas de um relacionamento com pessoas. Eu sabia, quando eu era mais novo, que eu conseguiria aprender cálculo, eu conseguia aprender matemática, eu conseguiria aprender pintura. Eu não sabia que eu poderia aprender a falar melhor com pessoas, a negociar melhor, a conversar melhor, a ser uma pessoa mais legal. E até hoje o primeiro capítulo desse livro, Não Condene, Não Critique, Não Se Queixe, talvez uma das filosofias que mais fez um efeito para mim. Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, Dale Carnegie. E logo depois no trio foi Poder Sem Limites, o Como Fazer Amigos e veio o Quem Pensa Enriquece, do Napoleon Hill. Esse livro, ele conta, é como se fosse um processo de modelagem de pessoas de sucesso. O Napoleon Hill estudou várias pessoas do início do século passado que eram consideradas pessoas de sucesso e o que tinham em comum na forma com que elas pensavam, na forma como elas encaravam a vida, na forma como elas planejavam a vida e o seu futuro. E esses 3 livros eu li quando eu tinha ainda 16 para 17 anos, então foi muito input forte para mim nessa época.
E foi um pensamento ao final desse processo foi o que quer que eu ouse sonhar, o que quer que eu ouse traçar como alvo, é possível para mim aprender. É possível para mim desenvolver as habilidades para que eu consiga ir em direção a isso tudo. E aí eu fui avançando, comecei faculdade, comecei algumas coisas na área de negócio, comecei meus primeiros empreendimentos e veio um livro que no segundo grau a gente devia ter contato. Eu acho que você deveria ter contato, eu acho que todo presidente que o Brasil já teve, que vai ter, deveria ter contato. Ele se chama Pai Rico, Pai Pobre. Ao ler esse livro, ele fala sobre a grande coisa que não é contada pra gente na escola. Nós vamos para a escola, nós estudamos e tudo que a gente faz é pensando num plano de vida que não necessariamente ele é o mais seguro, não necessariamente ele é o mais útil. Ao ler esse livro, me fez uma abertura de possibilidades únicas. Uma das grandes ideias é que ninguém vai ter uma independência financeira sendo apenas empregado. Você tem que ser pelo menos empregado e alguma coisa, empregado e investidor, empregado e empresário, empregado e autônomo, ou algumas das configurações disso daqui. Foi bem numa época que eu tive, não foi um livro, mas foi uma filosofia de um empresário português que eu tive contato. Ele dizia que ninguém fica rico trabalhando apenas 8 horas por dia. Cara, aquilo pegou em mim que eu disse, nossa! E aí o Jim Rohn falava muito, né? Você trabalha 8 horas para o seu sustento, mais do que isso você trabalha pela sua riqueza. Aqueles que trabalham só 8 horas vão trabalhar a vida toda pelo seu sustento. Então, para mim começou a ficar natural esse processo de fazer mais, fazer além, de mergulhar mais nos conhecimentos, nas atividades. E definitivamente, logo na sequência disso daqui, eu vi o Alquimista do Paulo Coelho. Ele é um livro que eu tinha lido quando eu era mais moleque, mas eu comecei a fazer vários treinamentos fora do Brasil e era engraçado, toda vez que eu ia lá fora, alguém falava, caramba, você é do Brasil, The Alchemist, o Paulo Coelho. E o Paulo Coelho, ele é idolatrado lá fora e aqui no Brasil a gente tem ele meio como, é aquele cara de autoajuda. E lá fora ele é tido como se fosse um gênio. Não estou dizendo se ele é ou se ele não é, mas as palavras daquele livro, se você encara não como se fosse uma história, mas um livro de filosofia, um livro de atitudes, para mim fez um efeito muito, muito forte. Principalmente, eu li logo depois de um dos vários cursos de leitura dinâmica que eu participei, então eu li numa sentada, eu li em 1h15 e foi a melhor leitura da minha vida. A minha sensação foi como se a minha cabeça tivesse sido aberta, o conteúdo foi colocado ali dentro e de repente eu mudei. De repente eu mudei a partir dali. Seasons of Life, as estações da vida. Esse livro foi do Jim Rohn, vocês já me ouviram falar dele pelo menos 10 vezes aqui nesse canal. Jim Rohn foi o mentor do Anthony Robbins, é o principal mentor da minha vida. E ele coloca, você não vai achar esse livro no Brasil, né? E dificilmente você vai achá-lo em português. Mas a grande metáfora é que a vida é como se fosse o passar das estações do ano. Cada estação tem o seu propósito, cada estação tem a sua lição. E qualquer que seja o problema que a gente esteja enfrentando naquele momento, é encontrar em que estação que eu estou. Qual é o momento hoje, qual é a estação da vida que nesse instante eu estou vivendo. Nos últimos anos eu tive contatos com mais dois que para mim foram muito importantes. O primeiro, o título dele, você vai achar, oh meu Deus do céu, o Vitor Capitalista e tal. Não tem nada disso, mas deixa eu lhe contar. É um livro do Baster, é um livro brasileiro, ele se chama Eu Quero Ser Rico. Eu Quero Ser Rico. Não é só sobre dinheiro, não é só sobre investimento. Esse livro, cara, o Baster é um cara no Brasil que pouca gente conhece, mas ele é um filósofo de vida, de atitude, sobre o que fazer, sobre saúde. O cara é espetacular, humilde pra dedéu do jeito dele. E o que ele coloca, a forma que ele diz, eu quero ser rico, basicamente dá pra gente pegar essa mesma estrutura e pensar, eu quero ser próspero, eu quero ser feliz, eu quero ser magro, eu quero ser aprovado. E com a mesma estrutura que ele coloca e com as mesmas lições que a gente usa sobre a vida financeira,
mais do que para mim um livro tático, é um livro de filosofia sobre como você se separar da manada, como você identificar a manada, como você identificar a comunicação das outras pessoas sobre a manada e como você proteger seu pensamento sobre várias coisas. Basta se você assistir esse vídeo, eu sou seu fã, cara. E o livro mais recente, que mais impactou a minha vida, que fez a diferença, que mexeu comigo e certamente mudou a minha vida para sempre, foi o 50 Tons de Cinza. O cara da equipe quase caiu. O livro que mais me impactou recentemente, ele vai aparecer pela segunda vez na lista, é do Napoleon Hill. Ele se chama... E esse livro, se você ler, cara, pode mudar a sua vida. Ele se chama Mais Esperto que o Diabo. Mais Esperto que o Diabo. Esse livro é tão profundo o que está escrito nele que o Napoleon Hill faleceu, havia esse manuscrito e a família proibiu que esse manuscrito fosse publicado durante muito tempo, porque seria polêmico, ele mexeria com as pessoas, ele causaria uma grande mudança para aqueles que fossem estudar, fossem mexer nesse conteúdo. E certamente depois do falecimento das pessoas principais, outra pessoa assumiu e ele foi publicado. Como seria se uma pessoa de recursos, uma pessoa esclarecida, uma pessoa entrevistasse o diabo, o tinhoso, o capeta? E quer seja o capeta real ou metafórico, eu não sei como fica a sua crença nesse instante, como seria ele ser entrevistado para descobrir como é a forma que o mal age no mundo? Como é a forma que o mal, e aqui mais do que o mal religioso dessa parte, mas o mal dos nossos vícios, da nossa preguiça, do deixar para depois, da procrastinação, como que o mal age no mundo e como que a apatia acaba pegando as pessoas e como a gente pode se proteger dela. Esse livro foi... A cada ano eu releio ele. Tem 3 anos seguidos que todo ano eu releio esse livro e faz a gente pensar bastante. Então, os 10 livros mais importantes para a minha vida que formaram meu caráter como homem, como brasileiro, como empresário, como servidor público, como professor e que vão fazer uma grande diferença para você. O Hobbit me ensinou que é normal no processo de aprendizagem você lidar com a confusão. E você está confuso no processo de aprendizagem, mas desde que você tem aquela atitude de criança de continuar, as coisas funcionam para você. O Homem Calculável me mostrou que o maravilhoso mundo da matemática pode ser e é divertido. E fez com que eu nunca tivesse medo de qualquer coisa envolvendo números. E aí, o Poder Sem Limites me mostrou exatamente que cada um de nós, e para mim principalmente, muito do que eu me limitava vinha a respeito do meu pensamento, da forma que eu agia, da forma que eu fui criado e pensado, ok, esse foi o meu passado, o que eu realmente quero para o meu futuro e como ter o poder e a habilidade para acessar isso tudo. Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas foi o livro que me trouxe para a área de comunicação, que eu não aguentei mais trabalhar só na área de exatas e disse, cara, eu quero trabalhar com pessoas, ajudando pessoas, falando com pessoas, me comunicando. O Quem Pensa Enriquece ou Pense e Enriqueça, o Napoleon Hill me mostrou qual é o verdadeiro forma de pensar daquelas pessoas que são prósperas. O Pai Rico, Pai Pobre me ensinou a alfabetização financeira. Eu descobri depois daquele livro que eu não dependo do Estado, você não depende do Estado, eu não dependo das circunstâncias, eu não dependo da economia, você não depende desses, desde que você tenha a alfabetização financeira para construir uma muralha de independência financeira, principalmente pelo conhecimento para você e para sua família. O Alquimista me ensinou que o verdadeiro pensamento da prosperidade, se você tem qualquer tipo de fé, é inaceitável você não acreditar que esse mundo foi feito. A vida não ocorre com você, mas a vida ocorre para você. E esse mundo está aqui para você e não contra você. As estações da vida mostraram para mim que qualquer que seja o problema, qualquer que seja o desafio que eu esteja vivenciando nesse instante, talvez agora esteja uma sensação ruim, mas isso passa, desde que eu aprenda quais são as lições daquela estação. Quero Ser Rico fez com que eu blindasse a minha mente para tudo que é bullshit que é falado aí,
cada baboseira falada pelos analistas, por alguns especialistas, e realmente eu pudesse traçar um plano de vida, de negócios, de estudos, que fosse muito mais viável, muito mais palpável, muito mais pé no chão e realista e atingível. E por fim, mais esperto que o diabo. Ele está sempre à espreita. O mal está sempre à espreita. Mas a gente pode se defender, a gente pode combater e nós podemos, nesse mundo, ser uma força do bem. Espero que esses livros te influenciem tanto quanto me influenciaram. E eu gostaria de saber de você, quais são para você os 10 livros que mais formaram o ser humano que você é hoje? Comenta aqui embaixo, deixa uma curtida nesse vídeo e até a gente se encontrar novamente. A Rocha e nos vemos no topo. Até lá!